Brasil perdeu nos últimos dias 2 jornalistas que fizeram história na imprensa brasileira. Rui Mesquita, do Estadão, e Roberto Tivita, da Editora Abril. Aliás, eles não apenas fizeram história na imprensa, eles foram protagonistas direto na construção da nossa história recente. Os editoriais do Estadão, as capas da Veja, pautaram a vida política nacional nos últimos tempos. Ler o editorial do Estadão, esperar pela capa da Veja, foi durante muito tempo um aprofundamento da análise do Brasil e uma expectativa das mais contundentes dos acontecimentos brasileiros. As páginas amarelas da Veja refletem uma diversidade de opiniões, esclarecendo e prestando um serviço à sociedade, sempre com assuntos da atualidade que movimentam o país. Os 2 jornalistas não deixaram de criar o contraditório, o que é bom, porque suscita também o debate de ideias. Sem as posições sempre contundentes de Rui Mesquita e Roberto Tivita, a discussão dos problemas nacionais teria sido bem mais pobre. Farão falta nesse momento de consolidação da democracia brasileira. Eu não tenho nenhuma dúvida que com seus estilos, com as suas linhas, com as suas opiniões, com as suas divergências, eles farão parte daqueles que precisavam hoje continuar a dialogar e muitas vezes a mostrar que nem quem quer que seja, por mais importante que seja, é o dono da verdade no nosso país. Sem as posições contundentes do Dr. Rui Mesquita e de Roberto Tivita, a discussão e o debate no Brasil das ideias ficará mais pobre. Faltarão muito as suas presenças na consolidação da democracia brasileira. As receitas dietéticas colocadas no Jornal da Tarde, os poemas de Camões do Estadão, sempre no lugar das notícias censuradas, falavam, quem sabe, muito mais alto que a censura e o conteúdo da própria notícia. Elas intensificaram na população a aversão pelo que acontecia nos porões da ditadura e, consequentemente, aguçaram o desejo da mudança. A censura suscitava o porão à tortura, os desmandos à escuridão. Tudo o que a população desejava mudar. Assim, o povo na rua foi, em grande parte, também levado por atitude como a desses nossos grandes líderes que acabamos de perder.
tanto quanto as páginas vazias do Estadão, as receitas de doce, as capas da Veja também pautaram a política. Foram elas, por exemplo, que deram início à campanha contra a corrupção. Foram elas que deram início, por exemplo, àquilo que terminou com o impeachment do Collor. Há uma rima entre o sobrenome desses dois senhores da imprensa brasileira. Civita e Mesquita. E Ita em tupi significa pedra. Talvez tenha sido essa marca dos dois. Uma pedra no sapato de quem ainda guarda ranços contrários à liberdade de imprensa. Eu, pessoalmente, sempre tive o maior respeito pelos dois jornalistas. Me lembro a primeira vez, eu ainda jovem, que falei com o jornalista Mesquita. Eu fiquei impressionado com o seu estilo, com a sua fórmula de falar, com a sua franqueza, com a sua realidade e com uma fidelidade que ele tinha àquilo que ele defendia. Eu sempre tinha ouvido muito falar dos Mesquita, da sua fidalguia, da sua imponência, daquilo que se chamavam os donos da verdade. Mas confesso que a impressão foi muito positiva. E acompanhando ao longo da sua vida, a sua história, a mim impressionou a firmeza e a sua fidelidade aos seus princípios e às suas ideias. A mim impressionou, e peço inclusive a transcrição nos anais, junto com o meu discurso, Rui Mesquita e a imprensa sem peias, o artigo de hoje de Paulo Brossard na Zero Hora. Paulo Brossard, um admirador inconteste do Estado de São Paulo. E que nas horas da ditadura, do arbítrio e da violência, é interessante. Brossard falava na tribuna da Assembleia Legislativa e o Correio publicava na íntegra o seu discurso. O Correio publicava os absurdos da ditadura e Brossard transcrevia na íntegra na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Por isso, peço essa transcrição. Conheci muito o bravo Civitas. Conheci ainda lá no início ele e seu pai. Não nego que me emocionava ao ele se dirigir ao pai com o maior respeito, chamando papai. Papai é assim, papai. E sempre olhando com carinho afetivo o seu pai. Com relação à Veja, eu tive inclusive horas de mágoa em que eu me senti injustiçado. E escrevi a Veja. Escrevi ao senhor Civitas. Mas tenho que fazer justiça, que ali eu tive com ele reparação. Inclusive um editorial de página inteira na época da Veja, onde ele dizia:
o senhor Simão e eu temos uma campanha, uma luta com muita coisa em comum. Às vezes divergimos. Às vezes nós temos razão, às vezes ele tem razão. E terminei consolidando uma amizade e um respeito pelo senhor Tívitas. Excelência, permite uma parte? Impressionei, com o maior prazer já lhe darei. Me impressionou a garra, a vontade, a competência e a disposição de ir adiante. Aliás, o que me impressionou dos dois é o amor total pela liberdade de imprensa. Era a paixão que eles tinham pela liberdade de imprensa. Senador Pedro Simão, o que nos conquistou esse momento de vê-lo na tribuna, saudando a memória do Dr. Rui Mesquita e de Roberto Tívita. Vossa Excelência sabe bem o quão foram duros os tempos do arbítrio, os duros tempos da censura, que o Estadão ironizava, publicando trechos da poesia de Camões, nos locais onde, nos espaços onde seriam registradas notícias que os censores impediram de publicar. Vossa Excelência coloca exatamente o que é o papel da imprensa como bastião do regime democrático. Eu prefiro a imprensa cometendo erros mais livres do que a imprensa calada. E Vossa Excelência relata muito claramente isso. Eu quero cumprimentá-lo por esse pronunciamento e me solidarizar com Vossa Excelência na homenagem que faz a esses dois expoentes da imprensa livre do nosso país. Muito obrigado, querido amigo. Pois não, senador. No mesmo caminho do senador Luiz Henrique, senador Pedro Simão, quero me associar a Vossa Excelência à sua fala, à vossa fala. Estes dois brasileiros, dois jornalistas, que falavam o que o outro não queria ouvir. Aliás, liberdade é isso. Você tem a capacidade de falar o que o outro não quer ouvir. Isso é liberdade. Hoje, quando alguns debatem o controle do conteúdo do que a imprensa fala, alguns defendem isso. Nós temos que, todos os dias, velar, ficar atentos a este tipo de ofensa à liberdade de imprensa. Falar em regulamentar, falar em regular o conteúdo da imprensa é ofender a Constituição. E estes dois jornalistas, por mais que em alguns momentos eles tenham falado o que alguns não queriam ouvir, vide algumas capas da revista Veja. Muitos políticos não dormem de sexta para sábado, de sábado para domingo, com medo da capa da Veja no final de semana. Ficam com insônia, com medo do que pode aparecer na capa das revistas. Mas ainda insistem em calar órgãos de imprensa. E também hoje nós temos que nos atentar ao que o senador Aécio Neves hoje falou na Folha de São Paulo. Ele escreveu um artigo hoje na Folha de São Paulo e a senadora Marina Silva na semana passada. Em tempos modernos, as redes sociais, a comunicação via rede mundial de computadores, muitas vezes ela é
a comunicação aparelhada por grupos políticos. Um exemplo disso, se nós, senadores, ou político como gênero, sobe à tribuna e fala determinado tema, uma verdadeira quadrilha organizada nas redes sociais começam a espalhar aleivosias, acusações sem fundamentos contra políticos, senadores, deputados, que não fazem parte da busca por um pensamento único. Um pensamento único. Na democracia, de acordo com a própria Constituição, quando a Constituição fala em pluralismo político, está dizendo que eu tenho a liberdade de ser contra o que o senhor está a dizer. E isto não significa que eu seja seu inimigo. Isto não significa que eu não defenda o seu direito constitucional de falar até coisas que eu não queira ouvir. Agora, não é possível que nós tenhamos na República a possibilidade de regularmos o conteúdo do que será divulgado. O Rui Mesquita, o Dr. Rui e o Tivita, do Grupo Abril, muitas vezes escreveram coisas, informações que outros não queriam ouvir. Inclusive derrubaram o presidente da República. Capa de revista, derrubando o presidente da República através de entrevistas, editoriais do Estado de São Paulo derrubando ministros, anulando procedimentos licitatórios em razão da existência de fraude, em razão da existência de corrupção. É lógico que cada um tem o direito constitucional de falar o que quer. E é bom que assim seja. Liberdade rima com responsabilidade. Depois de propalada a notícia, cada um procure os seus direitos. Mas nós temos que ressaltar que a imprensa livre é um direito fundamental do cidadão de bem viver dentro desta sociedade política chamada Estado. Parabéns pela sua fala. Pena que a casa esteja tão vazia, porque os três falamos da mesma maneira. Podíamos debater com outros colegas que pensam de maneira diferente, e nós sabemos disso. Não somos inimigos. Nós sabemos disso. Hoje era tipo do dia que dava para, com elegância, em alto estilo, se debater a proposta que Vossa Excelência apresentou. Eu penso igual a Vossa Excelência. Eu muito divergi da imprensa, de jornais, de artigos, etc. e tal. Mas eu prefiro 1000 vezes a imprensa livre do que se a imprensa pudesse ficar escondida. Eu acho que a liberdade de imprensa é um dom muito grande e muito importante. E ainda mais agora que Vossa Excelência salientou as redes sociais, vai proporcionar, e nós temos que estar preparados para o futuro, para uma fase bem diferente do que era até agora. Porque até agora, de certa forma, nós estávamos à mercê da imprensa. Jornal, rádio, televisão, e nós assistindo. Por isso que até muitos colegas nossos, embora a Constituição proíba, são donos de rádio, de televisão, de jornais, e mantêm isso em toda a sua região eleitoral. Embora a imprensa, a Constituição proíba. É porque eles querem ter uma maneira de atuarem. Pois eu vejo com muito positivo esse lado da presença da mídia social. Embora todo mundo acrescente que é um perigo. O perigo de repente, usarem isso pessoas inescrupulosas. E a gente ter que entrar num debate, mesmo não querendo, em cima daquilo que não é verdade. Mas que é bom, é bom. Olha, nós aqui tivemos 2 grandes vitórias. O Ficha Limpa e o Mensalão. E cá entre nós, a Veja contribuiu muito.
Olha que as publicações e a espera da sexta e sábado e as coisas que ali eram publicadas ajudaram cá entre nós, muito mais do que nós aqui, a imprensa entender que não era Caixa 2, não. Era Caixa 1, era dinheiro do governo. Era dinheiro do governo que eles estavam botando a mão e estavam tirando. As explicações que eles apresentaram explicaram muito mais do que nós. Que era uma quadrilha mesmo. E que ela tinha um chefe. E porque haver roubo, para haver falcatrua, não é apenas do cara que bota a mão, pega o dinheiro e bota no bolso. Tem o intelectual, o que coordena, o que comanda, o que faz com que as coisas aconteçam. E até a comparação feita. Se nós vamos chegar lá no nazismo e ver as coisas que aconteceram, nós não vamos encontrar assinatura nenhum dos grandes líderes mandando prender judeu. Ou fazer as torturas que aconteceram. Quem estava ali eram os coitadinhos dos últimos soldados, tenente, coisa que vale. E isso ficou provado. Que no mensalão tinha comando, tinha chefe. Embora não tivesse nada assinado por esse comando, nem por esse chefe. Isso eles mostraram. Foi de grande importância. Eu me lembro, na hora do impeachment, como tanto o Estadão quanto a Veja levaram a questão adiante. E a questão não caiu no ar. O que eu vejo e que eu respeitava no Dr. Rui Mesquita, e o que eu respeitava com profundidade no Dr. Civitas, era a firmeza que ele tinha nas suas convicções. Publicavam. A Rede Veja, crescendo, desenvolvendo, podia facilmente se identificar com o governo. Podia facilmente tanto se identificar com o governo quando era ditadura, ou o governo quando era Fernando Henrique, ou principalmente agora quando o governo era PT. Mas ele teve a mesma linha. Como o doutor Mesquita teve a mesma linha. De independência absoluta. Mostrando as coisas quando estavam errado. E mantendo a posição de absoluta independência. Por isso, senhor presidente, eu deixo o meu pesar e o meu respeito a esses dois grandes brasileiros, que merecem respeito e merecem a nossa admiração. Muito obrigado, senhor presidente.